boas fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo. E bem, hoje vou fazer uma coisa que já não faço há bastante tempo, por acaso, agora que penso nisso. Vamos focar única e exclusivamente numa pessoa. Cody. Ou Cody Rhodes. Ou Cody, mas desta vez sem a Brandy Rhodes. Muitos nomes. Muito parecidos. Vamos falar de Cody Rhodes. E eu não quero estar aqui a fazer uma retrospectiva da carreira, porque, prontos, estamos a falar de um homem que já tem uma carreira, que, apesar de ser jovem, já tem uma carreira bastante extensa e ainda está, pronto, ainda tem muita história para contar. Basicamente o que eu queria fazer era fazer apenas 3 perguntas. Quem foi Cody Rhodes? Quem é Cody Rhodes? E quem é que poderá vir a ser Cody Rhodes? Começando pelo início, quem foi Cody Rhodes? Obviamente que eu estou a falar da parte da carreira dele em que ele esteve na WWE. E eu vou ser muito sincero, eu não posso dizer que tenha sido um fã, mas também não posso dizer que tenha sido um hater do Cody Rhodes e da sua carreira dentro da WWE. O Cody sempre foi alguém que apanhou a minha atenção, mas não posso dizer que... Lá está, não devido à posição em que ele estava no card, porque houve coisas que quando ele fez, eu prestei atenção e gostei, mas foi sempre alguém que, comparado com outros nomes, e não estou a falar dos grandes nomes, mas tipo, numa companhia que, prontos, que quando estava a apresentar pessoal como o Shield, quando estava a apresentar pessoal como os call-ups do NXT, quando o Cody estava lá, volta e meia ele fazia alguma coisa interessante, mas andava sempre um bocadinho por baixo do radar, pelo menos para mim. No entanto, eu olho para trás e olho e, por exemplo, vou à página da Wikipedia dele e depois e vejo tipo os bullet points, tipo as várias fases dele dentro da WWE e dou por mim a pensar, eu lembro-me disto. Eu lembro disto. E basicamente o que eu pensava que era uma pessoa que eu se calhar não dou muito por ele, era uma parte tão importante e tão sólida do mid-card quando ele realmente se solidificou lá, que uma pessoa tipo, nem nota. Ele era um pilar do mid-card. Uma das coisas favoritas que aconteceu para mim dentro da WWE foi o trazer de volta do título, do cinto do título intercontinental clássico, com a strap branca. Porque, eu sei que muita gente discorda comigo nisto, mas eu odiava aquele cinto oval, muito sinceramente, apesar de que foi o cinto que existia quando eu comecei a ver wrestling. Foi o Cody que trouxe esse título de volta. E é para mim das minhas coisas favoritas que aconteceu dentro da WWE, porque eu sou um fã de belts. E o título intercontinental é dos títulos mais bonitos que há no mundo do wrestling. E foi o Cody que fez isso. E a carreira do Cody dentro da WWE foi sempre... Em tudo o que ele fez, eu não me lembro de uma situação em que ele simplesmente não tenha entregue. Ele sempre entregou em tudo o que foi posto. Não me lembro de uma altura em que eu tenha ficado tipo, não quero saber do que o Cody está a fazer. Não quer dizer que ele tivesse sempre a minha atenção completa, mas nunca houve uma situação em que eu pensasse, vem um segmento do Cody Rhodes. Skip, passa à frente, vamos embora. No mínimo, eu queria ver o que é que ia acontecer. Podia não ser a melhor coisa no show, podia não ser o destaque do show, mas não era uma coisa que eu saltasse à frente. E o Cody sempre, para mim, sempre o tive como um company guy. Primeiro pelo nome, ele é um Rhodes. Com o Dusty na empresa ainda na altura. Não é que eu pensasse muito nisso, mas se eu olhasse para trás, eu via o Cody Rhodes como vejo se calhar um Randy Orton. É um company guy. Para mim, era um gajo que tinha trabalho ali. E é uma coisa que ele próprio já disse, se ele quisesse, tinha trabalho ali até ao fim da carreira dele, e depois do fim da carreira dele, tinha trabalho no backstage, tinha trabalho para a vida. E eu, quando olho realmente para a roça da WWE, não vejo toda a gente nessa posição. Mas o Cody
eu via. Quando ele sai da WWE, que muita gente achou, tipo, que desrespeito para uma empresa que deu tanto à família dele. Eu olho para isto como o verdadeiro amadurecer de Cody Rhodes. Porque isto foi um jovem que a gente viu a crescer à nossa frente em televisão. Ele entrou na WWE tipo quando? 2007, 2008? Tipo, em televisão. Meu Deus, já lá vão 10 anos que isso aconteceu. E nós, 10 anos da vida de uma pessoa não é pouco. Não é nada pouco. Especialmente porque ele tem que idade neste momento? Estreou-se em 2006 na OVW. Ele tem 33 anos. É um terço da vida dele. Não é... Lá está, 10 anos de carreira e de vida. Dá para ver uma pessoa crescer. Mas eu acho que ele nunca cresceu tanto a partir do momento em que ele sai da WWE. Aí vê-se uma evolução tão rápida e tão drástica que não é que não pudesse ter acontecido dentro da WWE, mas que eu acho que tinha de acontecer fora. Que só ia acontecer desta maneira fora da WWE. Não dá para crescer como ele cresceu quando ele saiu, naquele primeiro ano que ele saiu. Não dá para crescer daquela forma a não ser dentro da cena independente. E quando o Cody sai da WWE, eu vi as reações de muitas pessoas. Isto é mais um ex-WWE. O Cody nunca sobrevive fora da WWE. Ele está descontente agora, mas ele vê como é que a cena independente é e vai-se embora. De volta para a WWE. Isto é passagem. Ele está aqui, está-se a reformar. Porque isto não é vida para ele. Para quem tinha um bom ordenado com a WWE, não. Eu vi muitos non-believers. Agora, a coisa que eu ainda me lembro de quando ele saiu e que eu achei mais interessante e que muita gente foi tipo, boa, isto é só publicidade, isto é só marketing. E o Cody é ótimo a vender-se a si próprio, vamos ser sinceros. A coisa que eu mais gostei foi quando ele publicou no Twitter a lista. Aquela lista de tudo o que ele queria fazer dentro do wrestling independente. Desde empresas, lutadores com quem ele queria lutar. E eu olho para isto e muita gente viu apenas como pronto, é basicamente o que ele está a dizer, o que ele vai fazer. Porque quem é que vai dizer não a Cody Rhodes? Mas eu olhava para aquilo um bocadinho de uma maneira um pouco diferente. Porque não é garantia, apesar de ele ser um ex-WWE, não é garantia que ele conseguisse chegar a todos aqueles patamares. Não é só por ser um ex-WWE que a New Japan te vai buscar. É preciso ser um bom lutador. E o Cody sempre foi um sólido lutador. Não digo que ele seja um dos melhores de sempre, mas ele sempre foi um lutador que entrega um bom combate. É raro ver o homem a ter maus combates. É preciso haver muito má química entre ele e o oponente para as coisas correrem mal. Ou precisa ser mesmo um clusterfuck. Eu sei que ele tem o nickname 3-Star Cody. Espero que isso, entretanto, tenha mudado, porque lá está, depois do que aconteceu no Double or Nothing. Mas uma pessoa vê este tipo de situação em que ele diz: eu vou fazer isto, eu quero fazer isto. E isto deu-me logo imenso respeito e mostrou-me que ele estava a fazer isto com seriedade. Que isto não era apenas, pronto, agora vou ser aquele ex-WWE que vai fazer aquelas empresas todas grandes e ganhar uma pipa de dinheiro porque são um ex-WWE. E a coisa que ainda, e até aos dias de hoje, me mostra que ele está tão sério em fazer com que isto seja uma fase diferente da carreira dele, separado do que ele fez da WWE, apesar de algumas ligações ainda serem bastante óbvias, como usar o Crossroads como finisher e lá está, e adotar o nickname The American Nightmare em referência ao American Dream, que era o Dusty. Mas o facto de ele poder usar o nome Cody Rhodes, mas optar por não usar, pelo menos quando saiu da WWE, porque já se veio a saber que ele
pode, ele já disse em entrevista que ele pode, mas simplesmente queria manter uma ponte e queria respeitar a WWE. Agora, não sei se depois do que aconteceu no Double or Nothing e o que tem acontecido nos últimos tempos, se isso se vai manter, especialmente quando eles chegarem à televisão. Mas isto mostra-me que ele estava a aproximar-se da sua carreira fora da WWE de uma maneira séria, de como eu vou fazer isto funcionar. Isso impressionou-me imediatamente. Isso mostra-me que é alguém que não vai levar isto apenas como pronto, agora vou tentar fazer o máximo dinheiro que eu conseguir nos indies e depois o que acontecer acontece. Não, era alguém que estava disposto a não ser apenas mais um ex-WWE. E chegamos ao agora. Quem é Cody Rhodes neste momento? Colocando a All Elite de parte, Cody Rhodes para mim é um nome independente mais do que simplesmente um ex-WWE. Ele para mim, aliás, está numa categoria para além dos ex-WWE. Tipo, é um bocadinho como o Omega. Porque o Omega também, tecnicamente, esteve no development da WWE, mas nunca ninguém se refere a ele como um ex-WWE. Da mesma maneira, o Cody esteve na WWE durante 10, não foi durante 10 anos, mas durante vários anos, e cada vez menos ele é referido como um ex-WWE. A marca que ele fez no Wrestling Independent em tão pouco tempo, em 3 anos, mostrou que isto é uma página nova na carreira dele e que ele se vale pelo que ele construiu neste tempo e não pelo que ele fez na WWE. Já para não dizer que eu acho que desde que ele veio cá para fora, em termos de personagem, está muito mais interessante do que o que ele fez na WWE, porque afinal de contas vamos ver a situação que se apresentava perante ele quando ele saiu da WWE. Stardust. Tipo, ele já disse várias vezes que chegou a um ponto em que disse eu não vou pôr a merda daquele fato. Mas depois acabava por... Prontos, não tinha grande opção. Agora, Cody Rhodes, hoje em dia, para mim, é um nome independente, é um nome que se pôs over a si próprio, usando todas as ferramentas disponíveis a um lutador independente. Sim, também vem com um nome já construído, sem dúvida. Mas também fez por tudo para ser o seu próprio homem e não ser apenas o gajo que vai só aos grandes combates ou que vai só às grandes empresas. Estamos a falar de um gajo que fez tudo, praticamente quase tudo o que era de indies e que se calhar outros ex-WWE não fariam porque o payday se calhar não era assim tão grande. E no entanto, Cody Rhodes fez isto. E isso para mim, lá está, continua a ganhar. Para mim, tipo, ele continua a ganhar respeito comigo de uma maneira que outro pessoal, quando sai da WWE, especialmente malta que saiu há 5 ou 6 ou há 7 anos, simplesmente não conseguiu. Porque estava na cara que ele queria fazer algo de si. Não era simplesmente, pronto, agora vou fazer o que posso com o que tenho. Especialmente porque ele saiu de uma posição em que ele não precisava de sair. Ele quis sair por pura e simplesmente ele não se sentia bem criativamente. Agora, se calhar outras pessoas na mesma situação não tinham tanto à vontade de sair, porque lá está, a segurança de trabalho que a WWE oferece raramente se consegue da mesma forma ou perto nos independentes. Não vamos estar aqui a fingir que todos os lutadores independentes têm um ordenado super estável. Só mesmo o topo, e quando falo o topo, digo mesmo o topo. Agora, entrando na All Elite, e lá está, antes até da All Elite, o All In, os Bucks são dos nomes mais estabelecidos da cena independente. Quando o Cody sai e a pedido do Kevin Owens vira-se, tipo, chega ao pé dos Bucks e diz: ei, eu acho que nós temos a mesma visão do que é Pro Wrestling. E os Bucks, tipo, ok. E tipo, ajudam-no naquela fase inicial.
e acabam por formar uma amizade e tipo têm aquela visão semelhante do que o wrestling deve ser hoje em dia. E quando a ideia de fazer o all-in surge, não é qualquer pessoa que dá um passo destes, porque o pessoal deve pensar, pronto, juntaram-se os três e meteram o seu dinheiro. É mais fácil dizer do que efetivamente fazer. Estamos a falar de um show numa arena enorme com uma grande produção e eles não meteram o dinheiro dos pais ou o dinheiro de uma herança, eles meteram o próprio dinheiro que eles ganharam, sem verdadeira garantia que ia ser um sucesso. Mas isso sempre ia correr bem. Então porque é que mais outras pessoas não fizeram isso antes e mais cedo? Porque é que tiveram de ser estes três especificamente? Se um super show indie vai correr bem, porque é que não houve outras pessoas antes? Houve outros super shows indies feitos antes, mas nunca a esta escala. Porque tinham de ser estes três a fazer isto acontecer. E o Cody, apesar de toda a gente dar muito crédito aos Bucks, o Cody foi uma parte tão importante como os Bucks. Não só a trazer dinheiro, mas também a trazer um pouco da sua visão e do que ele aprendeu dentro da WWE. Lá está, porque eu imagino que isso tenha de ser um fator. O conhecimento que ele conseguiu dentro da WWE não se consegue em mais de um lado. E quando chega a altura de começar a All Elite e se formar este núcleo de EVPs, de Executive Vice Presidents, claro que o Cody tinha de ser um. Claro que os Bucks tinham de ser parte deste grupo. Claro que o Kenny tinha de ser parte deste grupo. Mas dentro deles todos, eu vejo o Cody, apesar de toda a situação que ele diz agora, que a minha entrada no Double or Nothing foi bem para significar que eu vou ser wrestler primeiro e executivo depois, tudo bem. Mas dentro daqueles quatro, eu vejo o Cody como o gajo que, no futuro, vai ser o líder, o verdadeiro tipo, o capitão daquele barco, da All Elite Wrestling. E não é que ele esteja acima, mas eu acho que é a pessoa que mais depressa vai guiar as coisas, vai tipo, tomar as rédeas da situação e guiar as coisas para a frente. Ele parece ser o tipo de pessoa que está mais equipado para fazer isto. E não é pelo que ele fez na WWE. É mesmo pelo carácter dele e pela maneira como ele fez a sua saída e a sua entrada no wrestling independente. A sua saída da WWE e a sua entrada no wrestling independente. Agora, isto já começamos a entrar um bocadinho no o que é que vai ser Cody Rhodes. Estamos a falar de um homem que vai ser o melhor lutador de sempre? Não, provavelmente não. Estamos a falar do homem que vai finalmente destronar Vincent Kennedy McMahon. Será que vai ser o homem que vai derrubar a WWE? Será que vai fazer o que o seu pai não conseguiu? Talvez. Talvez, mas um talvez muito carregado. Nada é garantido. O que eu espero de Cody Rhodes é que ele pegue na sua visão do que o wrestling deve ser e faça de tudo para apresentar aos fãs. Eu espero que seja um Cody Rhodes que nunca deixe de aprender, apesar da carreira que ele já teve dentro da maior empresa do mundo, e que também, agora nesta posição de líder, nunca deixe de ensinar, especialmente com uma roça cheia de pessoal com talento puro, mas jovem. Por isso, eu vejo um Cody que não vai ser um corporate guy como um Triple H, que não vai ser um líder como um Vince McMahon. Vai ser uma parte, vai ser tipo, vai ser o coração da All Elite Wrestling. Não tem exatamente ser tipo os braços ou as pernas, não vai ser o gajo que vai dar 5-star matches, apesar de que ele consegue e isso ele mostrou isso no Double or Nothing. Não vai ser o gajo que vai ser o top seller de merch, não vai ser o gajo que vai ser o main eventer de topo, não vai ser, aliás, eu acredito que ele venha a ser AEW World Champion, mas não vai ser o campeão que vai marcar a história daquele título. Ele vai ser o gajo que vai estar a trabalhar, seja no escritório, seja no ringue, para elevar a marca da All Elite
elevar o seu próprio nome e mostrar que tudo o que ele fez na WWE, sim senhor, foi coisas porreiras. Mas fora da WWE, ele chegou aonde, se calhar, na WWE nunca o deixariam chegar. Porque para mim, na WWE, ele atingiu aquele glass ceiling e... tudo bem, é uma posição bastante boa que ele tinha, mas o carácter e a força de vontade que é preciso para sair de uma boa posição para chegar ao incerto e basicamente construir uma posição melhor, nem toda a gente consegue. Mas Cody Rhodes conseguiu. Por isso, da minha parte, eu tenho imenso respeito e imensa admiração pelo Cody. Pode não ser o melhor lutador na cena independente, pode não ser o melhor lutador da roster da All Elite, mas quando ele aparece naquele ecrã, eu vou estar a ver. E vou estar interessado, muito provavelmente. E qual é a vossa opinião acerca de Cody Rhodes? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. São fãs? Não são fãs? Gostam do que ele tem feito? Preferiram o que ele fez na WWE? Digam de vossa justiça. E da minha parte é tudo, meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Tenho um pequeno anúncio para fazer, que é... a partir de agora as coisas vão começar a ficar um pouco diferentes no SmackDown. Derivado ao facto de eu ter arranjado um trabalho que vai basicamente impedir que eu esteja presente em várias streams. Em princípio não devem afetar o horário do SmackDown, do vídeo semanal, mas as streams vai ser muito mais complicado agora eu participar nelas. Em princípio vai pegar nas coisas, mas caso haja situações em que streams vão ter de ser canceladas, Battle Royals vão ter de ser mudados de dia ou ser cancelados completamente. Se tiver de ser, é o que tem de ser, e por isso peço imensa desculpa, mas são coisas da vida e são coisas que eu infelizmente não consigo controlar. Mas pronto, só vos peço que fiquem por aí e continuem a assistir ao meu conteúdo, que é tudo o que eu quero. Por isso, muito obrigado por estarem aqui a assistir. E até para a semana, até ao próximo SmackDown. Fiquem bem.